Esse tempo de Natal me veio uma expressão, ou mais, na verdade, misturado com um desejo, que seja um tempo de paz. Por mais que eu buscasse, de repente, encontrar outros caminhos para trazer uma mensagem nessa manhã, me veio essa expressão, um tempo de paz, que seja um tempo de paz. Nós vivemos um tempo em que carecemos de paz. Nós precisamos, esse sentimento que veio ao meu coração se tornou também um clamor, que nós vivamos um tempo de paz. E todo o culto de Natal também é o culto que normalmente é o do final do ano, né? O culto que é um dos últimos cultos. E por isso também é um desejo dessa palavra do Natal como um ensejo para os nossos dias que se seguem no ano de 2023. Que seja um tempo de paz. Mas paz aonde? Mais especificamente na nossa convivência. O Natal ele tem a ver com conviver. O Natal tem a ver com um Deus que mesmo sendo tão grande, tão imenso, tão maravilhoso, tão indescritível, Ele é um Deus que decidiu conviver conosco. Ele é um Deus que decidiu relacionar-se. Ele é um Deus que se fez revelado, se mostrou de tal forma que nós pudéssemos compreendê-lo, de tal forma que nós pudéssemos percebê-lo, de tal forma que nós pudéssemos conhecê-lo. Mas quando nós olhamos para o dia específico de Natal, o nascimento de Jesus, não foi um tempo de paz. Quando nós olhamos especificamente o momento e a época em que Jesus nasceu, não foi um tempo em que multidões se reuniram, festejaram, aonde houve gritos de alegria, não houve isso. Na verdade, no período em que Jesus nasce, ao invés de alegria, havia choro. Ao invés de festa, havia luto. Porque com o anúncio dos sábios do Oriente, a Herodes, ele fez um decreto. E o decreto foi que todas as crianças de 0 a 2 anos, em toda a região, Belém e região, fossem mortas. Esse foi o decreto nesse período do nascimento de Jesus. O decreto de morte, o decreto aonde se tentava esbarrar esse que viria a nascer, esse rei que anunciava a paz, esse rei que anunciava a esperança. Autoridades tinham o desejo de que essa busca, esse horizonte, essa imagem, essa visão morresse na casca, não nascesse o rei e com ele não nascesse o que nós sabemos, a esperança, e com ele não nascesse a paz. Então, o período em que Jesus nasceu, certamente é um período mediado de gritos e sofrimento. Não era uma região muito grande, Belém, não era um povo muito grande, mas vocês podem imaginar que possivelmente em cada família havia choro e havia luto. Esse era o decreto de Herodes e essa é o drama do dia de Natal. E certamente a nossa história tem nuances diferentes, mas tem coisas muito semelhantes. Nós temos tragédias que nós acumulamos ao longo de 2022. Nós temos perdas significativas. Nós acompanhamos pessoas no seu leito de morte, nós acompanhamos pessoas morrendo em filas, sem acesso a respiradores na nossa história recente. Nós temos acompanhado uma guerra em andamento na Ucrânia, onde na antessala do inverno a Europa teme pela falta de gás e possivelmente pessoas que haverão de morrer de frio. Na verdade, é o que está acontecendo na Ucrânia. O governo russo
tem bombardeado regiões onde fornece eletricidade, aonde mantém aquele povo. E pessoas certamente estão morrendo de frio nesse período. E sem falar as enchentes que temos enfrentado, e por mais que a gente tente festejar nesse ambiente de festa, nós nos encontramos e nos deparamos com esse tempo que nós vivemos. Onde está o Natal? Onde está a festa? Onde a alegria se escondeu? Onde podemos encontrar esperança? O profeta Isaías, ele traz um clamor, que possivelmente seja o nosso clamor. Isaías 64, verso 1, ele diz assim: "Ah, se rompesses os céus e descesses. Ah, se rompesses os céus e descesses." O clamor do Isaías é: Senhor, dada a realidade presente, desça do céu e venha a realidade que nós estamos vivendo. Possivelmente, quando nós nos deparamos com as diferentes circunstâncias da vida, nossa sensação, pelo menos, é essa: Deus está distante, Deus está fazendo outra coisa que não olhando para a nossa realidade. Deus está permitindo barbaridades no nosso meio, Deus está ausente. Essa é, quem sabe, a percepção de muitas pessoas, como esse sentimento, esse clamor do profeta. Senhor, rompe os céus. Parece que o céu tem alguma barreira que impede Deus adentrar a história humana, a nossa história. E é exatamente isso que nós celebramos no Natal. É o clamor do Isaías sendo vivenciado e experimentado por cada um de nós. É o clamor de Isaías agora saindo na manchete do dia de hoje. É o clamor de Isaías sendo celebrado por cada um de nós. Um Deus que não se mantém ausente, um Deus que não nos abandonou em meio às nossas realidades, mas é um Deus que adentra a realidade humana, se faz presente, não alheio, porque Deus poderia ter vindo ainda que na realidade humana, mais distante. Não, Ele vem da forma mais frágil e humilde possível de vir. Ele vem experimentando da mais fragilidade de pobreza e dor. E você possivelmente já deve ter imaginado como é que Deus, no seu planejamento eterno, me planeja nascer num lugar sujo, sem nenhum recurso. O plano de Deus poderia ter morrido na casca, né? Hoje em dia, as mães procuram as melhores maternidades. Você conhece algumas mulheres que estão grávidas, que têm todo um planejamento de vitaminas e muda a rotina, só come coisas saudáveis e nasce na melhor maternidade possível. E hoje sabemos tudo que pode acontecer de complicações num parto, mas Maria teve Jesus possivelmente no lugar mais limpo que ela pôde, né? Ela não colocou, obviamente, Jesus exatamente no meio dos animais, certamente ela deu uma limpada, ela ajeitou da forma como ela pôde naquele momento, mas ele nasceu num lugar não muito bem preparado, equipado para recebê-lo. Mas foi nessa realidade, e eu me impressiono com isso toda vez que nós buscamos essa narrativa do Natal, porque Deus, Ele decide estar e habitar exatamente onde existe a necessidade da sua presença. É lá. É no meio do luto e da dor daquelas famílias daquele momento. É lá, no não lugar, na não hospedaria, que Jesus está presente. Naquele que nada tem, é naquele que está clamando por um flash de esperança na sua vida e na sua existência. É lá que Ele está, é lá que Ele está. Por isso, o contrário do que muitas vezes nós imaginamos na nossa mente e no nosso coração, que a realidade do sofrimento é a ausência de Deus, é exatamente nesse lugar que Deus está, e Deus se faz presente. Algo mudou na história, foi do agrado de Deus habitar entre nós, e sem sombra de dúvidas, Jesus
traz consigo um maior propósito, o maior propósito, que é de salvar a toda a humanidade dos seus pecados, dos seus maus caminhos, do seu direcionamento errôneo. Nas nossas vidas, a gente pode tomar muitas decisões e as decisões pautadas no nosso próprio coração, no egoísmo que nos cerca e da ganância que impera nos nossos dias, certamente vai faltar o braço estendido, certamente vai faltar a graça e a bondade. Mas a palavra de Deus diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio com um propósito no seu coração, morrer na cruz. Ele veio com um destino certo, ele veio com uma trajetória já colocada, já marcado no seu GPS, que o Calvário seria o lugar do seu fim. E ele morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados e nos conceder a graça da vida eterna, uma vida resgatada dessa realidade de dor e sofrimento e de pecado que nós vivemos. Mas, eu creio que Jesus, ao ter como propósito salvar a humanidade dos seus pecados, ele não somente nos salva eternamente, mas deseja salvar a humanidade que há em nós. Jesus veio salvar a humanidade e a humanidade que há em nós. Jesus não veio somente salvar os pecadores do seu destino de morte eterna, mas Jesus veio nos salvar de uma existência morta, de uma existência sem vida, de uma existência sem propósito, de uma vida sem cor, de uma vida de fragilidades, de uma vida sem esperança. Jesus veio salvar a humanidade e veio salvar a humanidade que habita em nós. Como ele faz isso? Como Jesus salva a humanidade que habita em nós? Ele veio fazê-lo porque nós não conseguimos desassociar da sua obra da cruz, da vida que ele teve. Nós não conseguimos celebrar o ápice da sua morte na cruz e tamanha bondade e misericórdia concedida a cada um de nós, sem perceber os caminhos de misericórdia que Jesus teve na sua trajetória. Porque a vida de Jesus demonstra a salvação. Como é que ele faz isso? Como é que ele salva a humanidade que há em nós? Através da convivência. Deus quis conviver conosco, e essa para mim é uma grande notícia. Deus, ele não... Você pode imaginar como se fosse nós tentando resolver um problema, e esse problema acontece o ano todo, tá bom? E aí na nossa empresa nos convidam só para uma reunião, a reunião decisória, onde tudo vai ser resolvido, né? Eu não imagino Jesus vindo só na reunião que lhe foi concedida para ele resolver o problema numa hora, que seria morrer na cruz e salvar as nossas vidas. Ele conviveu conosco. Nessa trajetória, ele viu a maldade, ele contemplou a desesperança, ele percebeu a realidade da morte, do choro e do luto, e ele foi convivendo com as diferentes realidades humanas, e ele se compadeceu dessa realidade. Jesus conviveu conosco. Jesus conviveu com a maldade e não se tornou mal. Jesus conviveu com uma prostituta e não se tornou imoral. Jesus conviveu com os enfermos e não adoeceu. Jesus, ele conviveu com um publicano e não se tornou um cobrador de impostos. Na verdade, foi o seu amor que mudou todas as realidades. O seu amor trouxe valor e dignidade à prostituta, e a santidade a encontrou. O seu amor que trouxe cura ao doente, nova vida, aquele que ganhava a vida explorando as outras pessoas, mas que agora despende dos seus dias de tamanha generosidade. Aquele que roubava, agora doa com alegria. Jesus conviveu,
mas não foi transformado por aqueles que conviveu. Ele impactou a vida, a história, a trajetória daqueles com os quais ele repartiu a vida. A mensagem de Natal, ela é concreta, ela é visível. Deus conviveu conosco porque deseja um relacionamento comigo e contigo. Você não pode ter essa vida do Senhor através de conhecimento, através de estudo, apenas através do relacionamento com Deus. Os discípulos estão em meio à tempestade, o barco periga naufragar, mas Jesus está no barco, Jesus está presente, e a realidade física ao seu redor é transformada. Uma pessoa transtornada, desequilibrada emocionalmente, dominada pela tristeza, mas Jesus está presente, e o seu estado emocional e interior é totalmente transformado. O seu grande amigo Lázaro, outrora doente, vem a falecer. Ele chega na casa de uma das famílias em que a Bíblia relata que ele mais amava. Choro, tristeza e luto imperava naquela casa, aonde só se falava de morte. Jesus está presente e a vida torna a aparecer. Aonde Jesus está presente, a vida torna a ser. O nascimento de Jesus salva a humanidade e resgata a humanidade que há em nós. Eu quero terminar com um breve poema que eu já compartilhei em outro culto, mas desejo compartilhar novamente. Que o verbo do seu Natal seja o conviver. Que essa mensagem ela possa se fazer presente nos seus dias, como uma tradução dessa realidade de um Deus que decidiu conviver conosco e que nos convida a conviver uns com os outros. Existem coisas na vida que a gente custa a aprender. Parece que a gente não quer ver ou até reconhecer que na vida a única coisa que a gente sabe é que precisa aprender. Eu aprendo enquanto vivo e eu sempre vivo aprendendo. Quem sabe a convivência seja o nosso maior aprendizado. Conviver é viver com, é repartir, compartilhar, olhar, sentir, perceber e, acima de tudo, ser. Pois conviver elimina o parecer, para conviver é preciso ser. Eu acho que o medo de conviver é possivelmente o medo de ser. Porque para ser é preciso deixar os filtros, as máscaras, mais do que aparentar, o conviver nos chama a estar. Estar por inteiro, por completo, e ainda assim ser aceito. Só quem ousou ser inteiro é que conhece a dor da rejeição. Quando nos doamos e a resposta é não. Nem sempre o não é um impeditivo para a convivência, pois no jogo da vida nem toda a regra é válida. Não à violência, não ao abuso, não ao preconceito, não à vida de qualquer jeito. Na vida que aprender é o único saber, aprendemos que a maior história que poderíamos contar é de um Deus que na terra resolveu habitar. O que esperar da visita de alguém tão poderoso? Será que nasceu em um palácio suntuoso? Como será que se vestiria? Ou com quem andaria aquele que como rei se ascendia? Pasmem, o rei que nos visita nasceu numa estrebaria sem riquezas nem beleza. Sua grandeza estava em sua humildade, que nos ensinou a conviver com total equidade. O maior se tornou menor, o poderoso se tornou servo. Lavou os pés, curou enfermos, doou o tempo e entregou a sua própria vida. É por isso que nesse Natal devemos voltar a conviver, voltar a estar, voltar a ser. Seja feliz, seja amigo,
Seja fiel, seja leal, sobretudo seja você. Não qualquer você, seja a sua melhor versão. É por isso que nesse Natal devemos voltar a conviver. Seja mais humano, seja mais empático, seja mais verdadeiro, busque uma vida sem rodeio, que a única medida do seu amor seja amar sem medida, pois a dor da partida só encontra guarida por uma vida bem vivida. Quem sabe será preciso perdoar quem nos feriu, estender a mão, recomeçar e até ousar a amar quem decidiu se ausentar. Faça o bem e esteja perto, ainda que você não tenha recompensa alguma, porque aprendemos com a vida que não há maior valor do que ter a nossa ausência sentida, ouvir uma voz amiga dizendo que a nossa presença é percebida. Que o verbo do seu Natal seja o conviver, pois o aniversariante preferiu estar ao invés de ter. Que o verbo do nosso Natal seja o conviver.